Boa noite, boa noite. Vou esperar mais um pouquinho para começar essa live. Oi, boa noite, Érica, tudo bem? Tá bom o som? Dá para ouvir direitinho? Érica, você tá conseguindo ouvir? O som tá bom? Boa noite, vamos esperar mais um pouquinho. Boa noite, quem tá chegando agora. Vocês estão conseguindo me ver bem? Boa noite, Daiane, Érica. São 8h06. Vamos esperar mais um pouquinho para começar. O reino inabalável do Senhor sempre existirá. Aleluia. E convém que o Senhor cresça cada vez mais, que esteja em evidência. E nós clamamos ao Senhor, brilhe a tua luz. E hoje o tema da nossa live hoje é gerenciamento das emoções através do fruto do Espírito.
Boa noite para quem tá chegando. Boa noite, Sibéria. Gente, manda aí uma mensagem para suas amigas, share essa live aí que vai ser uma bênção hoje. A gente vai aprender bastante coisa legal. Boa noite, Clemi Ramos, tudo bem? Manda aí share com as amigas. Vamos ter essa live aqui abençoada, aprender bastante coisas. Sejam muito bem-vindas, todas vocês. Marli de Souza, seja bem-vinda. Brilha a tua luz, Senhor. Aleluia. Vocês que estão aí agora, divide essa live aí para suas amigas, convida as pessoas, pessoas familiares. Vamos aprender a gerenciar nossas emoções com o fruto do Espírito. Tá todo mundo me ouvindo bem? Boa noite, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Oi, oi. Vamos começar? Boa noite para todos. Shalom, a paz do Senhor com vocês. Hoje nós vamos falar sobre o gerenciamento das emoções através do fruto do Espírito. Quem não conhece essa passagem de Gálatas 5:22? Oi, boa noite, Graziele, tudo bem? Vamos falar agora sobre gerenciamento emocional através dos frutos do Espírito. Eu vou ler aqui Gálatas 5:22. Gálatas 5:22, que fala: mas o fruto do Espírito, os frutos do Espírito são o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Todos esses itens são muito importantes para as nossas vidas, né? Tudo aqui que está escrito em Gálatas é que nós, seres humanos, cristãos, pessoas de Deus, temos que ter na nossa vida. Porque muita gente não usa ou trabalha os frutos do Espírito. Já parou para pensar nisso? Por exemplo, o primeiro fruto do Espírito que nós lemos aqui é o amor. Temos que exercitar o amor. O amor não só para conosco mesmos, né, amarmos a nós mesmos, como amar o nosso próximo, né? Isso é muito importante, exercer o amor. O amor, na Bíblia, fala do amor ágape, né? Aquele que ajuda o outro, que ama um amigo, que tem o olho amoroso de caridade, né? Isso é muito importante a gente exercer nos frutos dos Espíritos. O outro é a alegria. A alegria tem que estar dentro do nosso coração. Muitas vezes pessoas não têm alegria, mas porque não sabem ver de maneira como Deus quer que nós vejamos. Nós temos que ser pessoas alegres. Aí você fala, como ser alegre, né? Às vezes tem pessoas com depressão, com tristezas, com problemas, né, tal, e não conseguem passar essa alegria. Mas a alegria, ela vem de dentro, ela vem transbordada pelo Espírito Santo, né? O outro fruto é a paz. A paz é muito importante, a gente está em paz, não só com nós mesmos, com as circunstâncias e com os outros, né? Essa paz interior, ela é muito importante na nossa vida. Ela que traz assim um autocontrole. Paciência. Paciência é palavra complicada, né? Para uns é fácil, para outros meio difícil. Quem conhece alguém aí que não tem muita paciência? Coloca eu
Coloca eu aí. Escreve aí eu aí, quem conhece alguém que não tem muita paciência. Ah, que bênção. Paciência, é que a gente muito precisa, né, nesses dias de hoje, paciência. Amabilidade. O que é amabilidade? É a gentileza. Aí a Erika falou que ela conhece, né? Acho que tem muito mais gente aí que conhece a gente impaciente. A amabilidade, a gentileza, de nós sermos gentios, né? De sermos amáveis, a esposa ser fiel com o seu marido, mas a gente ser fiel com os nossos amigos, com os nossos pais, com os nossos filhos. É uma fidelidade que é muito importante. Eu acho que hoje em dia falta muito fidelidade, né? Quando a gente vê aqui as notícias nesse mundo, quantos casais se separando, né? Por causa de infidelidade, né? Porque não tem compromisso com o outro. A mansidão. Ser manso como eu sou, assim diz o Senhor Jesus. Não é lindo isso? Ser manso é o que falta em muitas pessoas. Muitas vezes pessoas, elas são mansas com os de fora, né? É mansos quando convém, né? Por exemplo, um chefe. O chefe lá pode ser bruto, pode ser o que for. Aí a pessoa lá abaixa a cabeça, ela é mansa, tal tudo. Mas quando chega dentro de casa, com a esposa ou com o marido, né? Com a família, aí o negócio muda. Fica complicado. Aí a pessoa não é mansa, não sabe se controlar, aí xinga, responde mal, é grossa, mas com certas pessoas ela é calminha, ela sabe lidar, ela é educada, mas quando chega dentro de casa, a mansidão fica lá fora. Quem conhece alguém como esse? Hã? Quem conhece alguém assim? Hã? Eu conheço também. Todos nós acho que conhecemos, né? E a última, que é a principal, que vai reger todas essas outras, é o domínio próprio. Gente, para falar a verdade, esse daqui é o mais complicado. Complicado em termos, porque depende se você vai querer ou não. Domínio próprio é a base da vida cristã ou da vida de qualquer pessoa. Domínio próprio tem que saber gerar as emoções. Quem não sabe gerar as emoções, não tem domínio próprio, aí o negócio complica. É muito complicado. Uma pessoa que não tem domínio próprio, o que ela faz? Faz coisas sem pensar, ela briga com os outros. Às vezes as pessoas falam uma coisa pra ela, ela não entende direito, já leva no outro lado, já começa a brigar. Pessoas que não têm domínio próprio não se controlam no trânsito, não se controlam com os filhos, não se controlam com as esposas, mulheres não se controlam com os maridos ou com os namorados. E aquela falta de controle, né? Nossa, eu fico pensando aqui, se todas as pessoas aprendessem a ter domínio próprio, o mundo seria outro. Quantas vezes nós vivemos no lar que uma das pessoas da família, ou o pai, ou a mãe, tem essa falta de domínio próprio? Eu vou falar sobre isso agora. Exemplos de falta de controle. Eu vou citar 2 exemplos aqui da Bíblia, tá? Um é Caim. Quem lembra de Caim, lá, o filho de Adão e Eva, né? Que é Caim e Abel, os primeiros filhos de Adão e Eva. Caim era um sujeitinho que não tinha domínio próprio. Invejoso, mal-humorado, mal agradecido. Não sabia colocar Deus em primeiro lugar, né? Tudo tinha que ser do jeito dele. Morria de ciúmes do irmão. Uma falta de descontrole, de domínio próprio, da falta dos frutos do Espírito aqui. A gente vê em Caim. O que ele fez? Quando Abel apresentou para Deus a oferta, foi agradável porque Abel amava Deus e queria dar o melhor para Deus. Abel, ele fez a melhor oferta e entregou para Deus. E Caim fez de qualquer jeito, né? E foi lá apresentar para Deus de qualquer jeito, sem nenhum respeito, sem nenhuma honra, né, a Deus. Era o caráter de Caim. Era um caráter já caído, né? Você vê a diferença, 2 irmãos da mesma família, um mais, né, ruim, com caráter mais ruim, o outro com caráter mais melhor, bom, né? O que aconteceu? Por inveja, por ciúmes de Deus agradar mais a oferta de Caim, o que aconteceu? De Abel. Caim, por inveja, matou Abel na hora da ira, do descontrole. Olha o que a falta do domínio próprio não faz na vida do ser humano. Por que muitas pessoas no Brasil,
por causa de brigas bobas, no trânsito, ou no bar, ou em algum lugar, pega, tira uma faca, mata o outro, pega um revólver, mata o outro, por um minuto de falta de descontrole. Quem conhece histórias assim, dessa falta de descontrole? Vocês podem falar, eu conheço? Escreve aí, eu conheço. De pessoas que morreram por bobagem, por falta de descontrole. Nós vemos também outro personagem da Bíblia, que era um pouco assim meio descontrolado, bem sanguíneo, né? Quem conhece aí? Bem sanguíneo, que falava assim que pensava, fazia as coisas impetuosamente. Alguém conhece? Alguém pode fazer aqui o guess? Pode falar, escreve pra mim quem conhece esse outro caráter da Bíblia. No Novo Testamento, né? Que, olha, deu um trabalhinho pra Jesus aí. Deu um trabalhinho. Quem conhece ele? Que alguém quer falar? Pode escrever aí. Tô esperando. Qual que é esse outro personagem da Bíblia, que era sanguíneo, impetuoso, que tava precisando de um pouquinho de domínio próprio aí? Vou falar pra vocês. Pedro. Quem lembra de Pedro? Né? Que negou Jesus 3 vezes. Pois é. Pedro, ele tinha uma falta assim, de descontrole, ele era muito sanguíneo, né, impetuoso, vai tipo, pum, faz tal, não pensava muito, não pensava para falar, né, ao mesmo tempo que ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, ele já não queria que Jesus fosse, né, ser morto. Isso mesmo, Cleni, Pedro, ele era assim, aquele descontrole, né, aquela coisa impetuosa, falava sem pensar, agia sem pensar, e você viu que as consequências de Pedro. Vocês lembram quando Pedro tirou a espada e cortou a orelha de Malcolm? Pois é, olha só que descontrole. Aí Jesus calmamente foi lá, pegou, fez o milagre, colou a orelha de volta. Ai, aquele Pedro deu trabalho para Jesus no começo, pela falta do domínio próprio. Mas depois que Pedro, no livro dos Atos, quando teve aquele avivamento que veio o Espírito Santo, mudou a vida de Pedro. Ele começou a ser outra pessoa. Se vocês lerem de Atos em diante, Pedro já era outro homem quando ele conheceu o Espírito Santo. Isso mostra a importância de nós sermos dependentes de Deus, de orarmos, buscarmos a Deus, buscarmos a palavra dele, buscarmos sermos iguais a Jesus, né? Seguir os passos de Jesus, aquela mansidão, aquele amor. Jesus, olha, estava tudo dentro dos frutos do Espírito. Jesus era amoroso, ele demonstrava alegria, Jesus trazia a paz, a paciência, a amabilidade e gentileza. Muito lindo nisso nele. Fidelidade, Jesus era muito fiel a Deus. A mansidão e o domínio próprio. Temos que aprender que tudo há tempo para todas as coisas. Tem hora que a gente tem que falar, tem hora que a gente tem que se calar, tem hora que a gente tem que agir, tem hora que a gente tem que ficar quieto. Isso faz parte do domínio próprio. Agora, eu queria citar para vocês uma pessoa, um exemplo aqui de pessoa do mundo que teve um descontrole, uma falta de domínio próprio num evento muito grande que causou uma repercussão enorme na mídia. Quem lembra do Will Smith? O príncipe de Bel-Air. Lembra daquele ator, Will Smith? Pois é. Vocês lembram quando teve o Oscar? O que aconteceu? O Chris Rock, ele fez uma piadinha sobre a mulher do Will Smith, né? A Jada. Por causa do que ela tava sem cabelo, tinha uma doença chamada alopécia. Ele fez uma brincadeira. No primeiro momento ele riu, mas quando ele olhou que a mulher não gostou, ele ficou meio que desconcertado. Ele teve um descontrole naquele momento, foi lá e deu um tapa na cara do Chris Rock na frente de todo mundo. No começo todo mundo estranhou, pensou que fosse uma brincadeira, alguma coisa, né, encenada, mas não foi. Foi uma falta de controle do Will Smith que lhe trouxe grandes consequências. Ele foi banido do Oscar, ele perdeu muitos contratos, ele tinha acabado de ser nomeado pelo Oscar naquela noite. E pela sua falta de controle, a sua falta de vigilância, trouxe todo aquele momento problemático na vida dele. Gente, pela falta de domínio próprio, por um minuto que você deixar esse domínio sair das suas mãos, você se descontrolar, falar coisa que não deve, agir como não deve, fazer coisas que não deve, esse um minuto pode estragar a sua vida
inteirinha. Inteirinha. Eu sei que é difícil se controlar, não é fácil. Isso é um treino que nós temos que ter diariamente, né? Se a gente vai gerando, vai aprendendo, vai lendo, vai buscando o autoconhecimento para aprender a gerenciar nossas emoções. Não é fácil, não é fácil. Muitas vezes nós viemos de famílias, de lares onde tinha um certo descontrole e acabamos até de gerar isso, né? De gerações e gerações. Você vê, pelo descontrole do Will Smith, olha as consequências que teve, né, ao longo da carreira dele agora. A coisa que ele construiu ali em cima, por anos e anos e anos, estava ali no top, por um minuto de descontrole, de falta de pensar, de se segurar, destruiu a sua vida, né? Vale a pena se descontrolar? Vale a pena fugir da presença de Deus? Vale a pena ser uma pessoa totalmente descontrolada que não tem controle? Não vale. Não vale. Eu vou falar uma das consequências também, né? Que nós temos que refletir sobre isso, né? Eu vou aqui citar agora duas pessoas da Bíblia, uma do Velho Testamento e uma do Novo, que tem aquele controle emocional, que estão tudo aqui dentro dos frutos do Espírito. Essa pessoa, uma delas, é o José do Egito. Quem lembra do José do Egito? Lembra do José? Aquele que teve os sonhos? Que quando ele contou os sonhos para os irmãos começaram a ficar com inveja dele, acharam que ele queria ser mais, tal. Ele sempre foi um menino obediente, diferente, que ouvia os seus pais, né? Cuidava dos seus pais, amava os seus irmãos. E José, ele tinha um domínio próprio, ele tinha essa natureza bonita dos frutos do Espírito. Que lindo! Você lembra que quando José foi jogado pelos seus irmãos dentro daquela cova ali, daquele buraco, e foi vendido para os egípcios, lembra o que aconteceu com eles? Gostei do comentário aqui da Karine. Então, quando José, né, foi jogado ali, mesmo ali ele ficou confiando em Deus. Ele foi meio assim, ficou triste com os irmãos, é claro. E não sabia o que ia acontecer. Ele foi levado, né, como escravo para o Egito. E ao chegar lá, ele chegou na casa de Potifar, onde, como ele era uma pessoa controlada, uma pessoa inteligente, uma pessoa fiel, toda pessoa que tem domínio próprio, segue os frutos do Espírito, é uma pessoa próspera, é uma pessoa abençoada, é uma pessoa que todo mundo olha e fala, essa aqui é de confiança, vou dar um cargo para ela. Foi o que aconteceu com José. O dono lá, né, o general que tomava de conta lá da casa, viu José, ele começou a trabalhar na casa, viu que ele era um servo fiel, honesto, gentil, calmo. Eu também amo José, amo a história de José, é um exemplo para todos nós. Aquela mansidão de José. O que aconteceu? Tinha a mulher lá de Potifar. Mulher de Potifar era safadinha. Ela estava acostumada lá a pegar, enquanto Potifar viajava lá para as guerras, ela pegava lá os outros que ela queria, né? Porque ela tinha um espírito meio assim, né? Não vou dizer o quê. E ela não era fiel. Olha aí. Olha o caráter da mulher de Potifar. Ela não tinha um caráter muito bom. E ela viu José moço, bonito, formoso, gentil. Todas essas qualidades que a gente vê num homem, né? A gente quer um José na vida da gente. Ela olhou pra ele e falou, eu quero aquele rapaz. Eu quero ele. Ela tentou seduzi-lo numa noite. Ela pediu alguma coisa, ele foi levar pra ela. Ela tentou seduzi-lo e ele falou, não, eu sou fiel ao meu Senhor. Olha os princípios morais de José, que lindo, gente. Sou apaixonada pela história. Ele falou não para aquela mulher de ser seduzido. Imagina um homem jovem, bonito como aquele. Imagina, na mão de uma mulher, podia ter lá aproveitado, fizesse o que for, ninguém ia saber, né? Porque ela era que mandava lá. Não, mas ele teve caráter, ele teve moral, ele teve domínio próprio. Gente, os homens estão precisando aprender como José do Egito, a ter domínio próprio, a ter caráter, a ter fidelidade, paz, paciência, gentileza. José falou não. E quando ele falou não para aquela mulher, ela ficou louca. Ela pegou lá, tentou puxar ele, puxou o manto dele, né? As vestes dele, e ficou na mão dele. Ele fugiu do mal. É isso que nós temos que aprender.
fugir do mal. Temos que fugir do mal com todas as nossas forças. Tudo aquilo que não agrada, que não é santo, que não é bonito, aquilo que não é saudável, nós temos que fugir. Fugir, gente, é a melhor coisa que vocês fazem. O que aconteceu? Ela, com medo de José ir falar para o marido o que aconteceu, ela já foi na frente, já quando o marido chegou, já foi lá falar, né, que ele tinha tentado agarrar ela, seduzir. Mas o marido, no fundo, ele sabia que aquilo ali não era verdade, porque ele sabia o caráter de José. Olha a importância de quando a gente tem um caráter. Né? Mesmo que nós somos acusados, a verdade vai estar diante de nós, vai estar prevalecendo. As pessoas vão acreditar na gente, na nossa palavra. É isso mesmo, Karine. Então o que aconteceu? Por causa daquilo, José não podia mais ficar na casa, teve que ter sido mandado para a prisão. Lá na prisão, ele também, mesmo dentro da prisão, mesmo passando por problemas, mesmo passando por dificuldades, mas ele sabia que Deus estava com ele, ele foi fiel, ele manteve os frutos do Espírito. Mesmo dentro da prisão, ele prosperou. Ele fez a prisão prosperar, ele já começou a ficar sendo chefe lá dentro, começou a organizar aquela prisão, fez coisas incríveis lá dentro, mesmo dentro da prisão. Tá vendo qual que é a diferença de uma pessoa que tem autocontrole e domínio próprio? Mesmo dentro das situações difíceis, mesmo dentro da dificuldade, mesmo dentro das diversidades, ela é uma bênção. Ela prospera, ela cresce, ela se levanta, porque ela confia no Deus Todo-Poderoso. Às vezes vamos na igreja, oramos, tá lá, tá dançando, cantando, mas a gente não tem domínio próprio. A gente não domina a nossa própria carne. Durante a semana somos uma pessoa, na igreja somos outra. Tá na hora de nós mudarmos esse tipo de conceito. Tá na hora de vivermos, nascemos de novo do Espírito. Temos caráter, temos moral. As igrejas de hoje estão precisando de um avivamento, o povo tá disperso. Cadê os frutos do Espírito, minha gente? Vamos trabalhar isso. Isso, quem tem gerenciamento das emoções, autocontrole, através do fruto do Espírito, tem tudo. A pessoa vence, a pessoa anda, a pessoa, sabe, vai longe. Isso que nós temos que aprender. Deixa eu dar uma bebidinha de água aqui. Então José, ele prosperou mesmo na prisão. E o que aconteceu? Onde o José chegou? Com o controle dele, com o foco dele em Deus, com o foco dele continuar, não quebrar os seus padrões morais, não quebrar o seu domínio próprio, não quebrar aquilo que ele acreditava. Ele continuou e só foi subindo. Teve o faraó, né, que teve sonhos lá, tal, tudo. Por causa que ele era conhecido na prisão, foi falar dele, que tinha um rapaz lá que sabia, porque lá na prisão já tinha desvendado alguns sonhos, né? Então, o faraó mandou chamar ele para desvendar uns sonhos, porque ninguém conseguia, nem os mágicos, nem os astrônomos, ninguém conseguia desvendar o que o faraó estava sonhando. E o único que conseguiu, que tinha sabedoria para isso, era José. Quando José foi chamado diante do faraó e lá desvendou, né, os sonhos, tal, tudo, ele viu que não existia homem nenhum no reino que era sábio, tinha todos os requisitos do fruto do Espírito, autocontrole, sabedoria. O que o faraó fez? Tirou um anel e deu de um anel para ele ser governador do Egito. Ele foi posto em altos cargos, de escravo a governador. Tudo porque José sabia se controlar. Tudo porque José tinha domínio próprio. Tudo porque José tinha amor, alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. Não é incrível? Incrível, incrível. Se todos nós seguimos esta linha, a nossa vida é outra. A nossa vida vai ser uma bênção. Agora vamos falar de como controlar.
Primeiro, como ter domínio próprio? Eu não sei, porque muitas vezes a gente faz coisas que a gente não quer, mas porque às vezes a gente viu isso dos nossos pais, né? O que eu quero falar para vocês, nós temos que refletir em primeiro lugar sobre de onde viemos, do jeito de como tratamos as pessoas. É o resumo da nossa história, de onde nós viemos, né? E de nossas raízes. É um reflexo dos que nos aconteceram, do que aconteceu conosco. Depende de se você às vezes tem uma pessoa que na sua família era um pai, uma mãe que era grosso, que era sem domínio e tal, tudo. Às vezes, muitas vezes nós acabamos repetindo aquilo que os nossos antepassados, né? Os nossos pais fizeram. Eles repetiram também aquilo que os pais deles fizeram. E a gente traz na nossa geração alguma certa falta de caráter, né? Uma certa falta dessa sensibilidade de gerenciamento das emoções. Por quê? Porque nós não aprendemos. Então nós temos que aprender, né? Aprender a controlar nossas emoções, aprender a ter o autoconhecimento, se conhecer, aprender que nós temos traumas que tem que ser resolvido, aprender que nós temos defeitos também, tá? E que nós precisamos melhorar. Entendeu? Uma das coisas que a gente tem que fazer é olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer que precisamos mudar. Você já olhou para dentro de você mesmo e falou: olha, tem pessoas que falam que eu sou ignorante, que eu falo demais, que eu sou briguenta, que eu estouro à toa. Mas eu falo: não vou ouvir, eu sou assim mesmo, quem quiser que goste, quem quiser que não goste. Gente, onde que vai te levar isso? Toda pessoa que é assim, descontrolada, desse jeito, só leva. As pessoas se afastam, você perde trabalhos, perde cargo, perde amizades. Por quê? Porque você é uma pessoa que não é agradável de estar. Eu não estou falando que a gente tem que aguentar tudo, mas a gente tem que ser controlado. Porque a Bíblia fala que a palavra, lá eu acho que em Provérbios fala que uma palavra mansa, né, ela acalma uma situação. Imagina uma pessoa lá briguento, nervoso, lá, você bateu no meu carro, aí você fala assim: me desculpe. Você tem toda a razão. Olha, vamos calmar, vamos resolver a situação. Eu vou pagar o que a gente vai entrar em acordo, vai dar tudo certo, me perdoe e tal. Se você falar com mansidão, a pessoa vai se acalmar. O próprio Augusto Cury fala que quando uma pessoa está nervosa, se o outro também altera a voz, a pessoa também começa a alterar. Se a pessoa está nervosa aqui, você abaixa a sua voz e começa a se acalmar ela, a pessoa também acalma. Isso evita grandes tragédias nas nossas vidas, tá? Então, a primeira coisa, temos que olhar para dentro de nós mesmos e reconhecermos que precisamos mudar. Esse é um fato principal. Sem querer mudança, a gente não chega a lugar nenhum. Segundo lugar, querer a mudança. Sentir, não, eu preciso mudar, eu preciso melhorar e eu quero. A partir do momento que você quer, que em inglês a gente fala willing, né? Quer mudar. Esse querer vai ser os primeiros passos para a sua mudança, para o seu renovo, tá? A segundo fato, procurar ajuda, procurar conhecimento, procurar entendimento. O porquê você é assim. Você sabe se você passou algum trauma, que te tem gatilhos, que quando alguém fala alguma coisa já fica bravo, nervoso, não tem autocontrole? Por que você age desse jeito? Tem que fazer uma análise aí, saber o porquê desses gatilhos. Outra coisa, ter temor a Deus e estar ligado com o Espírito Santo. Temos que já acordar e já falar: Deus, muito obrigado, ser gratos. Falar: Deus, Espírito Santo, vem agir na minha vida. Me mostra que aquilo que está errado em mim, que eu preciso consertar. Trabalha dentro de mim. Pedir isso para Deus e Deus vai te ajudar, vai te dar. Segundo, exercitar todos os dias o autocontrole. Se você fala palavrão, não posso falar. Se controla, fala: não posso, põe na cabeça todos os dias. É errado. Eu vou ser honesto, eu não vou mentir, eu não vou focar, eu não vou roubar, eu não vou falar mal dos outros, eu vou ser santo. É o autocontrole. Eu sei que essas coisas não são boas e eu não vou fazer, porque eu sei que eu vou me dar mal, porque o salário do pecado é a morte.
mas o dom de Deus é lindo, é maravilhoso. Segundo lugar, ter uma vida de devocional com leitura da palavra e oração. Isso é muito importante. Às vezes a gente não consegue sozinho. Faz um devocional com alguém que você conheça, com a sua família, com uma amiga, né, para dar aquela força. Começa a orar de manhã, lê a palavra, sabe? Lê um versículo, tá lá na hora do almoço, fala com Deus. Ter uma vida com Deus é importantíssimo para ter o domínio próprio. Porque nós temos que deixar, já não sou eu, né, mas que vivo em mim, mas Cristo vive em mim. Então o velho homem, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Esse versículo tem que ser vivo nas nossas vidas. Ter um devocional, né? Já falei, com leitura de oração. Refletir sobre de onde viermos. O nosso jeito de tratar as pessoas é o resumo da nossa história e de onde nós viermos. Isso que eu falei, dos nossos pais. Às vezes os nossos pais eram desse jeito, os pais deles eram desse jeito, a gente acaba imitando, fazendo a mesma coisa. E a gente tem que cortar esse link, tudo que é ruim, maus hábitos dos nossos antepassados, nós temos que cortar. Senhor, eu rejeito isso. Esse nervosismo do meu pai. Eu rejeito isso no nome de Jesus. Senhor, eu rejeito essa falta de descontrole da minha mãe. No nome de Jesus. Senhor, eu rejeito essa coisa de ficar endividado, fazer dívida e não pagar, que é da minha tia, ou que é do meu irmão, e não aceitar, começar a ter autocontrole. Você sabia que pessoas descontroladas gastam todo o salário com coisas desnecessárias? Quantas coisas as pessoas compram desnecessariamente, desenfreadamente, por falta de autocontrole, e ficam cheias de dívida depois? Não pensam no amanhã de separar uma parte e poupar por causa de um autodescontrole enorme. Por quê? Tem que ver a raiz disso. Não é uma carência de alguma coisa. Às vezes teve gente que teve, como é que eu falo? Poucas coisas na infância, porque os pais eram pobres, muito pobre, não podia ter. Depois, quando cresceram, tiveram uma vida melhor, estudaram, tal, tiveram um melhor trabalho, começa a gastar desenfreadamente, porque acha que precisa ter, para compensar tudo aquilo que não tinha no passado. Isso é uma falta de controle. Mulheres que comem demais, comem pelas emoções, né? Porque às vezes na infância passou fome, aí quando na vida adulta, que tá mais próspera, que tem mais alguma coisa, enche a geladeira de comida, às vezes come demais, ou enche a geladeira de comida que até as coisas estragam. Porque achar que não vai ter, por escassez, porque teve escassez no passado. Acha que qualquer momento tem esse gatilho que vai ter escassez. Não vai, não é assim. Tudo tem que ter um balanço, tudo tem que ter uma certa, como é que eu falo, domínio, né? Um domínio próprio. Aqui, ó, deixa eu ver aqui. Então, como eu falei, muitas vezes a gente repetimos os erros dos nossos pais, nós temos que cortar isso, melhorar isso, né? Não é porque os pais da gente agiam desse jeito que a gente tem que carregar isso para as nossas vidas, para os nossos filhos, tá? Personalidade e caráter. Vou falar um pouquinho sobre personalidade e caráter, mas depois eu vou desenvolver isso aqui em outra live, vou falar sobre os temperamentos, os 4 temperamentos. Mas isso deixa para depois, que é um assunto bem abrangente, né? A diferença de caráter e personalidade. O caráter é formado por traços morais de um indivíduo que determinam a forma constante de que uma pessoa age e reage. Já a personalidade é um conjunto de características psicológicas que ditam como a pessoa pensa, sente e age. Em termos gerais, o caráter é uma forma constante da maneira que a pessoa age. Você viu qual é a diferença? Caráter e personalidade. Personalidade a pessoa já meio que nasce com ela, ou até hereditária, né? Às vezes o pai, tipo assim, o pai é muito sanguíneo, aí a pessoa também é... tem gente que fala, aquilo ali puxou o pai, puxou a mãe, né? E o caráter são aqueles conjuntos morais que nós temos, né? De não mentir, de ser sério com as nossas coisas, de ser honrado. Esse faz parte do caráter, né? O jeito de como a gente age. Através desse conhecimento, a gente vai saber como gerenciar as emoções.
Não vai fazer dos negócios do caráter e tal, tudo, ele vai muito áreas além, né? Porque a gente também tem que conhecer os temperamentos, né? Você sabia que existe 4 temperamentos? Eu vou dar uma pincelada aqui rápida sobre os temperamentos, mas isso é um assunto que eu vou falar na próxima live, tá? Quais são os temperamentos? Os temperamentos vão mostrar possíveis habilidades, defeitos, características emocionais e de humor da pessoa. Colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Eu vou falar depois para vocês muito rapidinho sobre os caráteres. Aqui, ó, tem o colérico, não sei se vocês conseguem ver, sanguíneo, fleumático e melancólico. As qualidades e defeitos, né? Os sanguíneos, eles são, assim, muito de gente, assim, sabe? São muito expressivos, fazem amizade fácil, falam bem, são bem, assim, líderes, né? Os melancólicos, eles são mais, assim, calados, mais quietinhos, tal, meio tristinhos, assim. Fleumáticos já são aqueles lá quietinhos, aqueles que pode mais confiar, uns que são mais na deles, e os coléricos são bem aqueles bem impetuosos, né? Mas eu vou falar mais sobre eles em outra live. O que eu queria dizer para vocês. Vou deixar aqui uns versículos para vocês, a gente está quase terminando sobre isso. A gente tem que aprender a dominar os nossos caráter, os nossos temperamentos. É um conjunto de coisas que nós temos que fazer para ter os frutos do Espírito. Deixa eu ver aqui. Olha, Jeremias, versículos que falam sobre isso, né? Se Deus conhece a gente, criou a gente, ele tem os pensamentos melhores para conosco, né? Ele tem as melhores coisas pra gente. Em Jeremias 29:11 fala, porque eu conheço os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos para fazer-o prosperar e não causar dano, planos para dar esperança para um futuro. Se Deus tem esses planos para conosco, por que a gente tanto auto se sabota? Não sabe ter autocontrole, se destrói por falta de conhecimento. Temos que confiar mais. E olha esse versículo de Provérbios que é muito importante também. Provérbios 25:28. Como a cidade com os seus muros derrubados, assim é quem não sabe se dominar. A pessoa que não se domina, elas são como muros derrubados. Tudo a atinge, tudo a destrói. E em Romanos 8:8-9, ele fala sobre isso. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não permanece em Cristo. Por isso, essa importância diária de nós buscarmos os frutos do Espírito. A maturidade, o autoconhecimento, o autocontrole, para que possamos ter uma vida próspera, como José. José é um exemplo para todos nós. E temos que chegar a esse patamar de controle, trazendo entre nós os frutos do Espírito, o amor, a alegria, paciência, gentileza, bondade, mansidão e domínio próprio. Bom, esse é a palavra de hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E vamos trazer muito mais ensinamentos aqui para que você possa ter esse autocontrole, se conhecer melhor. Talvez tenha coisas que você está fazendo agora que está precisando ser controlada, está precisando ver se não é o seu passado que te trouxe a ser assim. Talvez sejam gatilhos que você tenha sofrido, de traumas do passado, ou de jeito como você foi criado, no lugar que você foi criado, que fez uma pessoa assim. Mas eu quero te dizer uma coisa, nunca é tarde para mudar. Não existe nada que você não possa assim fazer você pode mudar. Todos nós podemos mudar, basta querer. Busque ajuda. Você não está sozinho nessa. Queira mudar.
Seja uma pessoa melhor. Porque muitas vezes a gente tem uma questão aqui, né? Que todo mundo assim, pra que a gente veio pro mundo? A gente veio pro mundo pra quê? Pra ser feliz? Não. Nós viemos a este mundo para evoluir como pessoas. Deus nos fez para ser administradores dessa terra maravilhosa. E Ele nos deu o livre-arbítrio. E temos que fazer a nossa parte. Porque não adianta você orar, pedir, e você não fazer por onde, você não querer, você não se ajudar, você não querer ser transformado. Essa transformação, ela parte a partir de nós, quando nós reconhecemos que somos errados, que temos fragilidades, que precisamos mudar em muitas coisas e evoluir como pessoas diante da palavra de Deus. Quer ser transformado? Ora, pede, faz, muda, leia, busque. Você vai conseguir. Se você tem algum trauma na sua vida, algum mal resolvido que você não consegue resolver sozinho, talvez não confie em ninguém para falar, estou aqui. Se quiser, temos mais informações, vem lá na minha bio, vai lá no WhatsApp, manda uma mensagem, que eu posso poder estar te ajudando nesse momento. Eu sei que não é fácil, mas mudar é possível e está nas nossas mãos. Basta nos querer. Não existe ninguém que não possa ser mudado, só se ela não quiser. Mas todos nós estamos aqui para evoluir e Deus já nos abençoou. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu vou deixar um minuto para perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu posso responder. Pode perguntar, vou esperar um pouquinho. Vamos ver se alguém quiser fazer uma perguntinha. Oi, beijo, Pati. Deus abençoe, manda um beijinho pro seu filho. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se vocês quiserem, aproveita agora, hein? Eu posso responder para vocês. Sei que tá todo mundo cansado, né? Trabalhou, tá cuidando da família, chegando em casa. Alguma pergunta? Tá. Se por acaso você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, manda no meu direct que eu vou responder para vocês, tá bom? E essa live aqui vai ficar gravada. Se você tiver alguém que você acha que tá precisando de ouvir, tá? Manda para eles. Manda para eles. Ajuda a abençoar uma pessoa, né? Porque muitas vezes as pessoas erram por falta de conhecimento. Como tomar uma decisão delicada? Ok. Como tomar uma decisão delicada? Primeiro lugar, nunca tome uma decisão de cabeça cheia, nervosa, desesperada. Não. Espera um pouco, respira, pega um caderno, anota os prós e os contras. Pensa bem direitinho. Pede a direção de Deus. Ora, se você tiver dúvida, não faça. Quando nós temos dúvida, temos que esperar um pouco, tá? Pede, vê os prós e os contras, se é viável. Faça as coisas com calma, planejadas, pensando em principalmente, ore, jejue e peça a direção do Espírito Santo, tá? Porque Ele é que nos ajuda, Ele nos mostra o que a gente deve fazer. Ele põe no nosso coração que Ele tem não faz isso que não vai dar certo. Você tem que ver tudo isso. Depende do assunto, você tem que pôr muito na balança e pensar. Mas não tome decisões se você está nervosa, de cabeça quente. Nunca. Espere esfriar a cabeça para tomar. Tem mais alguma pergunta? Alguém mandou outra pergunta, deixa eu ler aqui. Ela me ajudou muito aqui. Ai, obrigada, Clene. Cleo. Aqui, deixa os comentários na sua pergunta. Pode deixar. Ô, Érica, você sabe como eu posso salvar esses comentários aqui da live, na live? Se você puder fazer para mim, eu agradeço. Como tomar decisão delicada. É isso que eu falei, Leide Pinheiro. A decisão delicada tem que ser tomada com muita calma, pensar, colocar os prós e os contras na balança, orar, pedir direção de Deus e não fazer nada de cabeça quente. Esperar as coisas se acalmar. E também outra coisa, nunca, quando uma pessoa te falar uma coisa, sempre escute todas as partes, né? Não só uma parte, para você balancear as coisas, porque as pessoas exageram, falam demais. Investigue primeiro, para saber se os fatos realmente são verdadeiros. Alguém tem mais alguma pergunta? Se alguém tiver, pode fazer agora, que eu vou estar respondendo. Cheguei no final. Oh, que pena, mas tudo bem. Vai ficar gravada, tá? Você pode ver depois. Ok.
Se alguém tiver mais uma perguntinha, aproveita. Então é isso, gente. Vamos terminar aqui a live. Eu acho que não tem ninguém tem mais uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Ah, ok. Os comentários acho que não estão subindo direito pra mim aqui. Então é isso. Eu espero que essa live tenha ajudado vocês, que vocês possam buscar a cada dia os frutos do Espírito, ter esse autocontrole, sabe? Evitar de falar nas horas erradas. Às vezes, muitas vezes o marido chega em casa, tá nervoso do trabalho e tal, tudo, e ele já é meio grosso com você, aí você vai lá e responde ele grosso também, aí começa aquela briga. Então, quando ele chegar grosso do serviço, aprende e fala pra ele, ô meu amor, tá nervoso do serviço, eu te entendo. Vai lá tomar um banho, relaxa primeiro, depois a gente vai conversar. Vamos evitar. E, mulheres, maridos, evitem de falar problemas na hora de dormir. Na hora de dormir é hora de relaxar, de descansar. Não fale de problemas ao dormir. Deixa para falar de manhã para ser resolvido à tarde. Porque a hora de dormir é horário de descansar. Senão a pessoa fica pensando num problema, não consegue dormir e fica mais estressada. Ok. Deixa eu ver aqui. Alguém perguntou alguma coisa aqui? Quem gostou da live? Ok. Deixa eu ver aqui. Tá. Então é isso. Pensar antes de agir, quando for fazer alguma coisa, botar na balança, botar no papel prós e os contras, planejar, não fazer nada de cabeça quente, porque quando a gente tá de cabeça quente, nervoso, estressado, a gente não consegue pensar direito e toma as atitudes erradas, sabe? Evitar de responder, de ficar brigando. Quando a pessoa estiver estressada, abaixa mais o seu tom de voz, fala com calma e tenta acalmar a pessoa. Não bate, porque isso traz muita briga. Vocês aprenderam muitas coisas com essa live? A Erika tá perguntando. Quem aprendeu, fala eu. Gente, clica no coraçãozinho pra essa live aqui, ó. Clica no coraçãozinho que vocês vão estar ajudando a gente aqui a divulgar, a trazer mais palavras abençoadas para as pessoas, para ajudar elas a crescerem emocionalmente. É uma bênção, viu? Uma bênção tá, você estar aqui. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Clica aí, muito coraçãozinho. Vamos aí, ó. Já mostrar aqui os frutos do Espírito, o amor. Isso aí, bastante coraçãozinho. Vamos demonstrar amor. Isso. Paciência, gente. Vamos ter mais paciência, filhos, maridos, com o trabalho, de esperar. Hoje em dia é tudo tão rápido que a gente não tem paciência, que é tudo para agora. Aprende a respirar e ter paciência. Tudo no seu tempo. Tudo se resolve. Olha, teve uma amiga minha que teve um problema muito grande e ela não estava conseguindo estudar e resolver o problema. O que eu aconselhei para ela? Você tem que aprender, sabe aquele versículo lá dos montes, né? Se eu olhar para aquele monte, se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, olhar para aquele monte e falar, sai daqui e vai para lá, ele vai? Aí pensa, nossa, um monte vai virar, não tem como, né? Não, vou te explicar, o monte representa os nossos problemas. Bora ir pro culto, beijos, vamos pro culto, Deus abençoe. O monte é aquele monte de problema que você tem. O monte representa o problema. Quando o monte está na sua frente, vamos supor, isso aqui é o monte, esse papel aqui é o monte, né? O monte está na sua frente. Você não consegue ver nada. Você só consegue ver o problema ali na sua frente. O que você tem que fazer? Põe ele aqui do lado do problema um pouquinho. Vai ficar aqui do lado o problema. Eu vou esfriar minha cabeça agora e eu vou resolver. Tira um pouco aquele problema e foca no que você pode solucionar. Não foca no problema, foca na solução do problema. Porque muitas vezes nós ficamos no problema porque, ai meu Deus, eu vou perder emprego. Ai meu Deus, vai estar acontecendo. Ai meu Deus, meu marido tá desse jeito. Ai meu Deus, meu filho tá fazendo isso. Ai não sei o quê. Você foca tanto no problema que você esquece que existe uma solução para tudo. Vamos aprender a pegar esse monte com a sua fé do tamanho do grãozinho de mostarda, passar ela para cá, deixar o problema um pouquinho de lado, respirar. Deus, eu estou cansada, não consigo agora, me ajuda, me dá uma direção. Aprende, às vezes a gente precisa calar para meditar e silenciar e ouvir a voz de Deus. Muitas vezes aquela correria de vida, tal, tudo, tal, a gente não tem tempo de ouvir a voz de Deus. Ora, escuta um louvor, depois tem um momento de medicação. Espera Deus falar com você. Nós precisamos disso. De vez em quando dá uma paradinha. A gente não para. É uma vida corrida ali. E a gente não para. Temos que ter momento. Outra dica que eu vou dar aqui, ó, que eu dou para minhas clientes é: você sabia que a sua casa tem que ser o céu?
A sua casa tem que ser um ambiente maravilhoso, um ambiente de paz, um ambiente de amor. E a gente que constrói, a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói. O que eu faço? A minha casa está sempre arrumadinha, limpinha, cheirosinha, jantar na mesa, mesa posta, gente. É importante, ninguém pensa que é bobeira, mas não é não, mesa posta. Não é uma maravilha o marido chegar em casa, né? A família chegar em casa, aquela mesa toda arrumadinha, com garfinho, guardanapo, tudo os pratinhos bonitinhos, que simples do jeito que você quiser. Mas tá aquela arrumação, põe uma florzinha, nem que for do jardim que você pegou. Uma florzinha até artificial. Você põe numa mesa arrumada, você torna aquele ambiente agradável. Quando as pessoas chegam, nada de ficar falando de briga, de fofoca. Não, traz a sua casa, desce o céu ali, põe um louvorzinho, faz aquela jantinha gostosa, tem aquele momento com a sua família de estar conversando na mesa. Isso é importantíssimo. Nós precisamos de ter esse momento, nós não paramos. É um assistindo televisão, outro lá comendo, tal, tudo, e não tem aquele tempo de conversar, de conhecer os filhos, de estar junto. Faça da sua casa um ambiente agradável. Faça a sua casa um céu. Mulher, seja vigilante. Para quando seu marido chegar em casa, que ele goste de estar na casa dele. Que seja um ambiente de calmaria, um ambiente de amor, um ambiente de relaxamento. Vamos aprender a mudar o nosso jeito de ser. Mudar, deixar aquele eu velho, aquele homem velho, assim, mulher velha, lá para trás. Sabe, eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se fez novo, né? Vamos nos renovar no Espírito Santo. Vamos nos renovar no Espírito Santo. Olha, eu estou vendo as notícias, eu estou vendo tudo que está acontecendo. E às vezes eu falo para minhas amigas, gente, eu não me caibo nesse mundo de hoje. Tá tão virado, tá tão estranho, tá tão pesado, tá tão podre, que eu não me cabo dentro desse mundo de hoje. E você também não tem que estar acomodado, acostumado com as coisas desse mundo. Nós somos nação eleita, povo diferente, temos que fazer a diferença aqui na Terra. Nós somos diferentes. Isso é bonito. É isso que Deus quer das nossas vidas. Entendeu? Seja uma pessoa agradável, exercite os frutos do Espírito, seja mais amorosa. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de trazer amor para a família, porque os pais não abraçaram, o pai era frio, a mãe era fria, elas têm dificuldade de abraçar e falar que ama para os filhos. Gente, temos que mudar isso, vamos quebrar essas barreiras. Vamos ver esses gatilhos emocionais, trabalhar isso e abraçar mais, amar mais, falar que te amo. Porque se a gente não abraçar os nossos filhos, os nossos familiares, o mundo lá fora abraçam eles. As gangues, sabe, os más companhias, o que eles fazem? Oh, você é meu chapa, você é meu amigo, nós gostamos de você, você é o cara, tal. Eles agradam para depois ceifar vidas. E muitas vezes os pais correndo, trabalho, chegam em casa correndo, quer descansar, não quer ouvir os filhos, cala a boca agora, eu tô assistindo televisão. Não, gente, a sua família é sua prioridade. O seu lar é sua prioridade. O seu céu é a sua casa. Vamos fazer o ambiente de casa um ambiente melhor, um ambiente que todos nós queremos voltar, que temos saudades, queremos ficar. É o nosso ambiente de casa. E através dos frutos do Espírito, né, que é o amor, alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Trabalhando nessas áreas todos os dias, porque isso é uma luta diária, é um ensino, é plantar para colher. Todo dia você planta uma dessas sementinhas para que a sua árvore cresça, floresça e dê frutos maravilhosos. E seus filhos nunca vão esquecer disso. Seus netos, seus familiares. Sei tu uma bênção. Eu agradeço a todos por essa live e peço as bênçãos de Deus sobre cada vida aqui. Que Deus continue abençoando a cada um, ajudando nós crescermos e esperarmos a volta de Cristo, como igreja santa e imaculada, que não esqueceu dos princípios e do seu amor e da sua palavra. É isso o meu desejo para todas vocês. Vamos crescer a cada dia, vamos manifestar o amor de Deus nas nossas vidas, para quando as pessoas nos vê, falam, aquela pessoa é diferente, ela tem algo diferente que eu gostaria de ter, e ela vai buscar em você o Cristo que ela tanto quer. Estão comigo?
Gostaram? Chuvas de amor? Chuvas de amor? Bênção? Vai lá, aperta o dedinho lá, chuvas de amor. Estamos precisando mais de amor. Você sabe que a palavra de Deus fala que nos últimos dias o amor de muitos esfriarão? E é o que está acontecendo. Por isso que as crianças estão revoltadas, estão mais ativas, indo para coisas ruins. Está faltando o amor de casa, porque se você não der amor em casa, não começar por você a mudança, os de fora vão ceifar a vida dos seus amados. Presta atenção nisso, queridas. Um beijo para vocês, vamos acabando por aqui. Que Deus abençoe a vida de cada uma. E vamos crescer a cada dia. Semana que vem, vou estar preparando mais lives para vocês, para a gente ser abençoados e crescer mais em Deus. Esse é o meu propósito. Deus me criou para ser bênção, para trazer vida, para trazer cura nas emoções. Eu estou aqui para te ajudar. Um grande beijo, muita gratidão e amor para vocês. Frutos do Espírito. Leiam Provérbios. Aprendi muito com Provérbios. Um beijo, boa noite, fiquem com Deus, tenham uma noite abençoada. E não se esqueça, seu lar é o céu. Seu lar é o ninho de amor, onde todos querem voltar e se sentem confortáveis ali. Seja tu uma bênção. Seja tu uma bênção, mulher. Um beijo para vocês. Boa noite e fiquem com Deus. Até mais. Deixa eu ver aqui. Beijinhos.